acontece, que está por trás dos padrões que se repetem, dessas dinâmicas que acontecem e que você não consegue entender. Por que os seus relacionamentos são sempre conflituosos, ou são relacionamentos tóxicos, ou você começa a se relacionar com alguém e de repente essa pessoa vai embora. Então, ao longo dessa semana e da semana que vem, nós vamos ter aí essa maratona do caos à realização, onde a gente vai conversar bastante sobre tudo que permeia, né? Tudo que acontece, que influencia e que gera esse terreno favorável para que isso aconteça, para que você não consiga sair, para que você não consiga gerir esse relacionamento de uma forma saudável, e isso acaba impactando em outras áreas da sua vida. Então, o caos que se instala no seu relacionamento se expande, é como se ele tivesse raízes que expandissem e fossem entrando e pegando as outras áreas da vida. Então, é a dificuldade em lidar com o meio familiar, dificuldade no ambiente de trabalho, no seu trabalho, naquilo que você, nos seus propósitos, procrastinação, todas essas situações que vão permeando e que vão acontecendo e que você não consegue entender o que está acontecendo, por que isso está acontecendo, quais as dinâmicas que estão ocultas em tudo isso. E nessa semana a gente vai conversar, não só nessa semana, mas na semana que vem. A semana do caos à realização é a semana que antecede a abertura da segunda turma da Confraria da Mulher. A Confraria da Mulher, que é um programa voltado para você ressignificar, desbloquear emoções, ampliar a sua consciência e transformar a sua forma de ver, viver e sentir o amor. O amor na sua amplitude, não só o amor no relacionamento afetivo íntimo, mas uma amplitude. Lógico que isso vai ocasionar, vai trazer muitos benefícios para a sua relação afetiva. Mas é uma ampliação, é algo maior do que isso que nós vamos tratar na Confraria da Mulher. Mas não estão abertas ainda as inscrições, isso a gente vai abrir mais para frente, lá no dia 2 de janeiro, que vai ser abertas as inscrições. E durante todo esse tempo que antecede, nós vamos trabalhar isso, nós vamos percorrer esse caminho para que você possa entender e transformar os seus relacionamentos, compreendendo melhor tudo isso. E o tema dessa noite, nessa noite, nós vamos falar sobre desvendando a mente. O que acontece? Quais são os mistérios da nossa mente que influencia em todos os resultados que a gente obtém da nossa vida? O que acontece? Por que isso é tão importante a gente aprender, entender, compreender a nossa mente, os mecanismos, o funcionamento, como tudo isso funciona, para que a gente possa alavancar os nossos resultados, porque a nossa mente ela atua diretamente em todos os resultados que a gente obtém. Então, como que isso funciona? Como que é isso? Nós temos uma grande capacidade de passar por diversas situações na nossa vida e seguir adiante. Então, a gente passa por eventos, situações, e mesmo assim, mesmo sendo às vezes situações delicadas, complicadas, difíceis,
a gente tem uma capacidade muito grande de seguir adiante, de deixar aquilo e continuar. Porém, existem alguns eventos que nos marcam de uma tal maneira que gera uma ferida, é uma ferida emocional. E é essa ferida emocional que fica presente no nosso inconsciente e passa a governar, trazer situações para que a gente comece a vivenciar e os nossos resultados acabam sendo bloqueados. A gente não consegue atingir determinados resultados por causa desses bloqueios emocionais, dessas feridas que se abrem por essas experiências. Mas o que são essas experiências, né? Essas experiências, elas existem para nos aprimorarmos, para que a gente possa crescer, para que a gente possa desenvolver. Afinal, nós somos seres, uma espécie em evolução, a gente está aqui evoluindo. E as nossas experiências vêm justamente para isso, para que a gente possa olhar para aquela questão, trabalhar aquela questão e evoluir, aprender com aquilo. Só que algumas vezes a gente não consegue. Por mais que a gente olhe para aquele evento, olhe para aquele acontecimento, a gente não consegue entender qual é a lição. O que aquilo trouxe para nós de lição? O que aquilo queria me mostrar? E quando a gente não consegue fazer isso, quando a gente tem essa dificuldade de olhar para esse acontecimento e entender qual é o significado, qual é o aprendizado que ele está nos trazendo, esse acontecimento, né, ele fica lá no nosso inconsciente, gerando essa ferida. E aí toda vez que a gente revisita, né, outras coisas acontecem, que são gatilhos que acionam essa memória, nós voltamos a sentir aquilo. Então a gente fica revivendo, é um looping. E o que acontece? Isso vai projetando as novas experiências que a gente tem na nossa vida. Então todas as nossas experiências acabam ficando submetidas àquela ferida. E a gente fica revivendo o processo sem se dar conta de que aquele evento anterior que nós não conseguimos aprender com ele, ressignificar com ele, desbloquear a emoção que ficou bloqueada e gerou uma ferida interna, nos leva a novos eventos que retificam, confirmam tudo aquilo. E a gente fica nesse ciclo vicioso de viver as mesmas emoções, só mudando o contexto. Então, a verdade é que as emoções são as mesmas, a dor é a mesma, só muda o contexto e os personagens, aos quais a gente não conseguiu elaborar. Então, o que a gente precisa é aprender a voltar a essas emoções, trabalhar essas emoções, fazendo o quê? Desbloqueando e ressignificando essas emoções. Só assim a gente consegue trazer um aprendizado e seguir adiante, modificando daqui para frente os resultados que a gente vai obter da vida. Do contrário, a gente fica preso nesse círculo, né? Rodando em círculos e vivenciando sempre as mesmas experiências, quando a gente não consegue ressignificar isso. E para que a gente consiga ressignificar tudo isso, para que a gente consiga
voltar, né, e ressignificar, nós precisamos ampliar a nossa consciência e entender exatamente a origem disso. Mas o que acontece é que a maioria de nós foge. Por quê? Porque a nossa mente, ela é programada para nos impulsionar para aquilo que nos leva ao prazer e também para trabalhar de uma maneira que evite dor. Então, como a nossa mente tem essa programação, é como se fosse um computador com um software. E esse software é a nossa mente inconsciente, que trabalha justamente para isso, ou para nos impulsionar para o prazer ou para evitar a dor. O que normalmente acontece, na grande maioria das vezes, é que a gente usa muito dessa energia para evitar a dor ao invés de alavancar o prazer. Então, se eu vou evitar a dor ao invés de alavancar o prazer, o que eu vou fazer? Eu não vou olhar para essa ferida, eu não vou mexer nessa ferida. Então, a nossa mente guarda isso, mas o nosso inconsciente fica trazendo isso à tona e nós vamos revivendo essas questões. Por isso que é importante eu conhecer os mecanismos da minha mente, entender como ela funciona, para que eu possa assumir o comando e não mais ser comandada por ela. Eu assumir a governança da minha vida, porque do contrário, quem está decidindo é essa mente inconsciente e não eu conscientemente. O que a gente precisa entender é que nós não somos a nossa mente e nós não somos o nosso corpo físico. Tudo isso são estruturas que nos compõem. O que acontece é que a gente acaba se deixando levar por essa mente inconsciente, pela nossa mente, e ela vai governando a nossa vida. Então, quando eu amplio a minha consciência, eu ganho mais consciência, eu consigo, apesar desse evento traumático, dessa dor, me ferir, eu consigo voltar até ela, passar por esse processo, ressignificar esse processo e seguir adiante. Agora, quando acontece, que é o que acontece na maior parte das vezes, nós não conseguimos olhar para isso, porque a gente volta para o evento, sente dor e foge do evento, porque a gente não consegue entender qual a lição, qual é o aprendizado para se tirar dele. Ele vai ficando acumulado, mas isso não quer dizer que ele tenha sido resolvido. E a gente vai seguindo adiante e deixando que essas emoções acumuladas continuem, permaneçam e vão se acumulando. Essas emoções, essas feridas vão gerando novos eventos e novas feridas que vão ficando cada vez mais acumuladas. Então, eu não olhar para as minhas emoções, para as minhas dores, para as minhas feridas, compreender a profundidade para que eu possa descer, mergulhar e ir na raiz dela, aonde ela nasceu, de onde ela veio, qual foi a origem dessa dor que eu experimento hoje, porque ela tem uma origem. E isso nós vamos ver ao longo dessas semanas. Nós vamos conversar sobre tudo isso e você vai entender um pouco melhor. Mas aqui você precisa entender, primeiro, que é necessário essa abertura de se olhar, de se conhecer, de estar disponível para entender as suas necessidades, entender aquilo que você precisa, como a sua mente funciona e como ela governa a sua vida.
95% de tudo que nós executamos, de tudo que a gente vivencia e experiencia, é de forma inconsciente, não é consciente. 95%, escuta isso, 95% de tudo que a gente vive e experiencia, se você pensava que você estava no comando, saiba que você não estava, você estava sendo governada. Você está sendo governada por um programa, por um software que está instalado em você e que você não sabe. E que esse software, com essas feridas, com essas dores, vão trazendo cada vez mais resultados iguais para a sua vida. Ou seja, isso vai se repetindo ao longo do tempo. E essa ferida vai ficando cada vez maior e se somando e cada vez vai ficando mais profunda. Quanto menos você olha para ela, mais se repete as situações. Porque tudo que eu excluo, que eu tento excluir, ou seja, eu não olho, eu não cuido, isso me domina, toma conta de mim e passa a controlar a minha vida, governar a minha vida e os meus resultados. E é por isso que eu não consigo desenvolver e sair. Por quê? Porque eu estou sendo governada por algo que aconteceu lá atrás e que eu não consigo olhar para aquilo. Eu não consigo ressignificar aquilo. Eu não consigo aprender com aquela experiência. E enquanto eu não aprendo com aquela experiência, aquela mesma experiência se repete na minha vida ao longo do tempo. Então eu estou sempre vivendo experiências muito parecidas. Então, se eu tenho uma dificuldade, né, nos meus relacionamentos em relação a uma dependência emocional, onde eu tenho um comportamento de me doar demais, de me entregar excessivamente, de sempre fazer muito mais pelo outro, isso vai se repetir em todas as áreas da minha vida. Não só nos relacionamentos afetivos, mas nós vamos perceber esse tipo de comportamento em todas as áreas. Então, quando você olha para o seu ambiente profissional, você vai ver que você está sempre tentando entregar mais, querendo fazer mais, assumindo compromissos que não são seus, assumindo responsabilidades que não são suas. E isso no âmbito pessoal, no âmbito familiar, no âmbito afetivo e no âmbito profissional. Começa a refletir sobre isso e você vai perceber que existe esse elo comum onde tudo se repete. Então, apesar de serem ambientes e situações diferentes, a dinâmica é sempre a mesma. Onde você está sempre entregando mais, você está sempre se sobrecarregando, você está sempre tentando salvar. Você é a salvadora. Então você carrega o seu relacionamento nas costas, tudo fica por sua conta. Você faz tudo, você é responsável para aquela dinâmica, para que tudo funcione, para que aquela dinâmica funcione, para que a família funcione, para que o trabalho funcione. Porque se eu não fizer, ninguém faz. Porque se eu não assumir essa responsabilidade, não pegar lá essa atividade e fazer, os outros funcionários não fazem, não conseguem. Se eu não cuido da minha família desmorona. Se eu não cuido da minha mãe, se eu não cuido do meu pai, então você percebe que você está sempre numa postura de sempre entregar demais, sempre fazer demais, sempre se doar demais em todos os relacionamentos da sua vida. E isso tem uma causa anterior.
vem de uma ferida emocional anterior. Uma ferida do abandono. E aí, esse medo de um novo abandono leva você a reproduzir as mesmas situações. E é aí que você se frustra, porque você se entrega demais, você faz demais. E os relacionamentos, sejam eles em qualquer esfera, é como se fosse uma balança, tem que ter um equilíbrio. Precisa haver um equilíbrio entre o dar e o receber. Quando um dá, ele fica acima, aí o outro precisa retribuir e iguala. Ou ele dá um pouco mais e ele vem para cima, e aí você retribui e dá um pouco mais. Essa é uma troca saudável, onde cada um vai dando um pouco mais e um pouco mais, e existe um equilíbrio. Agora, se um tá aqui e você dá, e depois você dá, e depois você dá, e depois você dá, e depois você dá, e só você faz, só você cuida, só você olha, só você tem responsabilidades, isso é muito pesado para você. E você tem uma hora que você não aguenta. E aí você começa a entrar em cobrança com o outro. E você vê o outro de uma maneira de cima e não de igual para igual. Se isso é em qualquer tipo de relacionamento, quando você está acima, o outro fica incomodado. E você se coloca nessa posição de estar acima. Você se sobrecarrega e não está em igualdade com o outro, com o equilíbrio do dar e receber. E quando não existe esse equilíbrio, o outro também se sente sobrecarregado, porque ele recebe, e tem uma hora que ele fala assim, eu não consigo mais, eu não consigo retribuir a isso. E aí é quando ele rompe. Então você é mandado embora, o seu relacionamento termina e a pessoa simplesmente vai embora, ou ela te trai, ela arruma outra pessoa. E aí você fala, nossa, mas eu fazia de tudo. Era eu que tocava aquele relacionamento, era eu que me dedicava, era eu que fazia. E como assim essa pessoa foi embora, essa pessoa virou as costas para mim? Você não consegue entender. Mas é devido a esse desequilíbrio entre o dar e receber. Quando você dá demais, você fica sobrecarregada. Você passa a cobrar excessivamente do outro, porque você está se doando e entregando excessivamente, e o outro se sente sempre em dívida. Então, num relacionamento afetivo, vocês não estão em igualdade. É como se você fosse grande e essa outra pessoa pequena. E quando eu estou em desigualdade, o relacionamento não funciona. Não é uma dinâmica de relacionamento saudável isso. E é por isso que as relações se tornam caóticas. E geralmente nesse posicionamento, o que acontece? Você está como uma mãe. É como se você fosse mãe da pessoa com quem você está. E um relacionamento entre mãe e filho não é um relacionamento afetivo. E o mesmo se reproduz em outras esferas da sua vida. Então você percebe que essa mesma dinâmica se repete no seu trabalho. Aí você olha e fala assim, mas ninguém me reconhece, porque eu faço, e depois eu sou descartada. E depois vem outra pessoa e assume, né? E colocam outra pessoa no meu lugar. Vão dar uma promoção, vão fazer alguma coisa, fazem por outra. Por quê? Porque existe essa desigualdade. E toda essa desigualdade acontece porque ela vem de uma base, de uma origem, que é justamente essa ferida que está governando a sua vida. Então, essa necessidade de ser reconhecida, essa necessidade de pertencer, essa necessidade de ser aceita, essa necessidade de não ser abandonada, de não ser deixada,
é que faz e que movimenta todo esse comportamento, mas que também sobrecarrega o outro. O outro se sente sobrecarregado. Você se sente sobrecarregada, você se sente frustrada porque você espera receber nessa proporção, mas como você está dando demais o tempo todo, nem tem espaço do outro retribuir. E aí é onde entra esse caos. E quando você não consegue olhar, parar, entender que você está sendo governada e não é você que está agindo, não é a sua mente consciente, não é você que está governando a sua própria vida, e sim você está sendo governada por uma mente inconsciente, por acontecimentos passados, onde você se sentiu rejeitada, traída, enganada, descartada. E você está tentando compensar isso nesse momento. E aí você faz o quê? Quando você tenta compensar, o que acontece exatamente ao contrário. Você revive a mesma história. A história se repete. Então, ao invés de você sair desse caos, o caos se instala, cada vez maior. E esse caos, né, essa desorientação que você vai experimentando na sua área afetiva, vai se estabelecendo em outras áreas da sua vida também. E é onde você passa a viver uma vida onde você não consegue mais sentir prazer pela vida. E você fala, minha vida não funciona. Os meus relacionamentos não funcionam, minha família não funciona, meus amigos só estão em busca de algo de mim, o meu trabalho eu não tenho reconhecimento. E aí você fica nesse ciclo vicioso, vivenciando as mesmas experiências, tudo porque falta uma ampliação de consciência e entender qual é a origem, aonde está isso, de onde vem essa dor, de onde vem esse contexto anterior que me leva a essa situação que eu experiencio hoje. Então eu preciso ampliar minha consciência, entender essas questões para que eu possa sair dessas dinâmicas. Então isso é governar a própria vida. Agora, quando eu não consigo olhar para as minhas emoções, olhar para essa dor que está dentro de mim, eu acabo tendo emoções reprimidas. Porque uma vez que eu faço, que eu me entrego, que eu me dou para os outros e não recebo, sinto que eu não recebo na mesma proporção e eu sinto que eu sou injustiçada, eu me sinto frustrada ao mesmo tempo. E quando eu me sinto frustrada, eu começo a reprimir as minhas emoções. Eu começo a não demonstrar as minhas emoções. Eu começo a esconder essas emoções. E não deixar que elas aflorem. Porque quando eu demonstro emoção, quando eu demonstro o que eu estou sentindo, eu me sinto fraca. Eu me sinto vulnerável a uma manipulação. E aí eu não demonstro emoções. E aí eu passo a reprimir as minhas emoções. Como eu reprimo as minhas emoções, eu não olho para a minha ferida anterior. Não trabalho essa questão, não faço um desbloqueio emocional daquilo que aconteceu. Não consigo expor as minhas emoções. Então eu preciso o quê? Eu preciso de controle. E aí eu tento controlar tudo. Eu reprimo as emoções para que ninguém saiba o que eu estou sentindo. Mas ao mesmo tempo eu tento controlar tudo o que acontece. Então, quando eu não estou exprimindo aquilo que eu sinto,
Eu estou tentando ter controle das coisas. Eu tento ter controle de tudo que está acontecendo. Mas a verdade é que eu não posso ter controle. Ninguém tem controle, nós não temos controle de nada. Querer ter controle é ilusão e é entrar na frustração. Quando eu tento controlar algo, controlar o que vai acontecer, controlar as minhas emoções, é quando eu fracasso. Porque nós não temos controle algum sobre isso. O que nós podemos ter é gerenciamento. Por isso eu preciso conhecer, entender o funcionamento da minha mente, para compreender as minhas emoções, desbloquear traumas, ressignificar eventos, para que eu possa gerenciar as minhas emoções e não tentar controlar. Quando eu tento controlar, eu entro num controle onde eu tento controlar as outras pessoas ao meu redor. Eu quero que tudo saia como eu planejei, porque se não sair como eu planejei, se eu perco esse controle, eu me sinto vulnerável, exposta. Então, tentar ter controle agrava ainda mais essa situação. Por quê? Porque nós não temos controle de nada. Nós precisamos aprender a gerenciar as nossas emoções, gerenciar as coisas os eventos que nos acontecem. O que é gerenciar? É não ser reativo. Não é agir por impulso, que é o que normalmente a gente faz quando a gente está nesse processo de controle. Então, quando eu não olho para as minhas emoções, eu tenho emoções reprimidas. Quando eu tento ter controle, eu acabo desenvolvendo também comportamentos tóxicos. O que é ter comportamento tóxico? É quando eu tento impor as minhas ideias, impor os meus desejos. Boa noite, Luísa, seja bem-vinda. É quando eu tento impor as minhas emoções, impor os meus comportamentos, aquilo que eu desejo que aconteça, e aí eu tento manipular o outro. Por que essa manipulação? É porque eu sou ruim? Não, não é porque eu sou ruim. É porque eu estou sendo movida por aquele evento anterior, que é aquela traumatização anterior que aconteceu, que eu não olhei e que eu tento evitar a todo tempo. E quanto mais eu tento evitar, mais eu tento controlar o que acontece. E quando eu tento controlar o que acontece, eu tento controlar o outro. E nesse processo de controlar o outro, eu me torno tóxica. Tóxica para com o outro e tóxica para comigo mesma. Porque quando eu faço esse movimento, quando eu estou nesse movimento, nesse comportamento tóxico, eu afasto o outro. Eu negligencio as minhas necessidades. Eu passo a viver pelo outro. Eu passo a fazer coisas, viver a vida do outro. Quando eu vivo a vida de outra pessoa, seja em qualquer âmbito, estamos falando de relacionamento afetivo, que é onde isso mais acontece. Mas isso também se vê no ambiente familiar e no ambiente profissional, onde eu deixo de olhar para mim, para as minhas necessidades, eu deixo de atender aquilo que eu preciso para tentar controlar. Então eu quero controlar todos os setores da empresa, eu quero controlar tudo o que acontece, eu quero que todo mundo faça exatamente como eu penso. E isso na família também. Eu consigo? Não, eu não consigo. E é aí que eu me frustro, mas eu tento. E muito desse comportamento, 99% dele é inconsciente, eu não me dou conta.
eu não percebo que eu estou tentando controlar tudo o tempo todo, que eu estou tentando controlar tudo o que acontece, todas as pessoas ao meu redor, para que eu não tenha surpresas, porque coisas diferentes me levam a estados onde eu fico vulnerável às minhas emoções, e eu estou tentando controlar as minhas emoções. Por quê? Porque eu tenho medo de expor essas minhas emoções. Percebe como tudo vai rodando e se encaixando, e é onde esse caos vai se instalando em todas as áreas da minha vida. Não só na minha vida afetiva, mas na minha vida como um todo, na minha vida pessoal, na minha vida familiar, na minha vida profissional. Tudo vai se transformando nesse caos. E aí é que eu fico com esse sentimento de que nada dá certo para mim, de que a vida não é boa, de que nada nunca vai funcionar, de que por mais que eu faça, tudo conspira contra mim, de que as pessoas sempre vão se dar bem em detrimento a mim, de que outras pessoas vão ser promovidas, outras pessoas vão ser exaltadas no trabalho, de que os meus relacionamentos, eu nunca sou valorizada no meu relacionamento. Isso tudo vai se somatizando, são coisas que vão somatizando. E eu deixo de ser a minha prioridade. Quando eu deixo de ser minha prioridade, é porque eu deixei de olhar para mim, porque eu estou tentando controlar tudo que eu não tenho controle. E aí, nesse momento, eu não consigo olhar para as minhas necessidades. Eu não consigo olhar para aquilo que realmente eu preciso. E eu vou me perdendo cada vez mais e me distanciando de mim mesma. Nesse processo, eu deixo de ser a minha prioridade. Porque a minha prioridade é manter esse controle sobre tudo. Por quê? Porque eu tenho muito medo das minhas emoções, de revisitar aquele evento. Isso, Luísa, você está vivendo mais ou menos isso? Exatamente. É um caos que vai se estabelecendo em todas as áreas. Por quê? Porque eu não consigo olhar para o trauma inicial, para o evento que ocasionou tudo isso. Mas para olhar para esse evento, eu preciso ter uma ampliação de consciência, para que eu possa olhar, desbloquear essa emoção, esse emocional, fazer esse desbloqueio emocional, liberar esse trauma, ressignificar toda essa história para que eu possa viver outra história. Então eu estou presa numa história antiga. O que eu não consigo entender é que tudo isso que eu estou vivendo, essas desilusões amorosas, essas desilusões na área, no campo afetivo, no campo familiar, essas desilusões no campo social, amigos que eu sinto que não são tão amigos, amigos que eu sinto que só estão perto de mim porque desejam algo, no profissional que eu não me sinto valorizada, reconhecida, por mais que eu faça, e eu sei que eu sou competente, eu sei que eu dou o melhor. Por quê? Porque eu estou tentando controlar as coisas. E eu não estou me olhando. Justamente porque eu estou presa num trauma anterior. E eu preciso entender isso. Entender essa origem. E é essa origem que nós vamos conhecer durante essa jornada do caos à realização. Então, durante essa série de lives, nós vamos aprofundar em tudo isso e você vai conseguir ter maior clareza. E você vai conseguir chegar na origem. Aonde veio? Qual é a origem? Qual é a raiz dessa questão?
desse evento que gerou essa traumatização que vem se repetindo na minha vida ao longo da vida, gerando os mesmos. Pode ver que é um padrão, que tudo acontece igual. Quando você chega nesse nível, você olha para a sua vida e você fala assim, minha vida inteira é um caos, nenhuma área está boa. E tudo se repete igual. Os homens, os meus relacionamentos afetivos não me valorizam. Estou sempre sendo trocada, estou sempre sendo descartada, estou sempre sendo não priorizada. Aí você olha para os seus relacionamentos sociais e está acontecendo a mesma coisa. Amigos que não são leais, amigos que viram as costas para você de uma hora para outra. Você olha na sua família e você se sente rejeitada. Você sente que não faz parte. Você olha no seu ambiente profissional e outras pessoas com muito menos competência do que você vão adiante e você é deixada para trás. Não é valorizado. Percebe que se você olhar friamente, é a mesma situação se repetindo em tudo. E se você conseguir se distanciar, que é o meu convite para durante essa jornada que nós vamos fazer aqui, olhar com um certo distanciamento para tudo isso e de uma maneira sem julgamento, sem crítica a você mesma. Você vai perceber que existe essa necessidade de controle o tempo todo. Por quê? Porque você tem muito medo. Você tem medo de se expor, medo de ser vulnerável. E aí você acaba sendo quem você não é. Você cria um personagem forte, alguém que consegue superar tudo, alguém que aguenta tudo, e é essa figura que as pessoas veem. E talvez você já tenha ouvido isso várias vezes. Nossa, como você é forte. Eu me lembro, inclusive, na época eu estava fazendo terapia e quando eu terminei com o terapeuta, terminei as consultas com ele, e aí passou um tempo, eu fiz um curso e eu consegui dar uns avanços, entender algumas outras coisas. E eu fui conversar com ele, que eu tinha conseguido superar determinadas dores que eu vinha experimentando. Eu falei para ele, eu falei assim, a minha vida era um eterno sofrimento. Eu vivia em sofrimento contínuo. E a partir de que eu fiz esse curso, que eu consegui ampliar minha consciência, me olhar com outros olhos, trazer para mim, eu como prioridade, foi os primeiros passos. Eu falei, só isso já me tirou dessa dor, desse sentimento de sofrimento contínuo. E ele falou assim para mim, ele falou assim, nossa Joyce, mas eu achava que você levava isso que ele é terapeuta, era o meu terapeuta. Ele falou assim, eu achava que você levava isso tão de boa, que você tinha superado tudo isso. Que toda essa sua história já estava superada. Mas sabe por que isso? Porque era um personagem. E eu precisava que as pessoas me vissem dessa forma forte. Mas isso, as pessoas te verem dessa forma, não torna a sua dor menor. E faz com que você não se priorize. Então esse personagem que você cria, e que você veste, e que você vai, essa armadura, acaba no fundo afastando as pessoas quando você quer proximidade. Por quê? Porque existe aí dois polos, né? Duas energias contraditórias. Você quer as pessoas perto, você quer criar vínculos e ter proximidade com as pessoas, mas ao mesmo tempo você tem muito medo. Então você está dentro de uma armadura e você repele.
Então são duas formas, né? Duas energias antagônicas. Uma querendo puxar e outra querendo expelir. E você vive esse dilema o tempo todo, só que de forma inconsciente. E agora o que você está tendo é consciência disso. De que você precisa se abrir para aceitar o outro, para aceitar ser vulnerável. Porque ser vulnerável, estar aberta nos relacionamentos, em todos eles, é o que gera conexão. E a grande dificuldade está exatamente nisso. E não conseguir essa conexão. E não conseguir essa conexão. E quando você não consegue essa conexão, é onde você se frustra. Luísa? Oi, Boa noite. boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. Não tô te vendo. Oi? Não tô te vendo. Oh, não, eu acho que eu apertei o botão errado. Aí, Você precisa inverter sai. a... Ah, tá bom. Boa noite. Você precisa sair aí. Isso. Então, você precisa disso. Você precisa se olhar. Você precisa aceitar que você pode ser vulnerável. De que você pode ter proximidade com outras pessoas. E que as pessoas não vão te ferir por isso. Porque essa proximidade que feriu foi uma experiência lá no passado, que está marcada, que está registrada e que está gerando todas essas experiências futuras. E você coloca essa barreira em todas as outras experiências. Então, eu quero relacionamento, eu quero proximidade com as pessoas, mas eu não consigo ter isso. Por quê? Porque eu estou presa num trauma do passado. Então, enquanto eu não volto, não olho, eu continuo rodando e experimentando as mesmas situações. Porque lá atrás, eu me expus, eu mostrei a minha vulnerabilidade e algo aconteceu. Não tem problema, Luísa, não tem problema. E algo aconteceu. Então, enquanto eu não volto lá, eu fico com essas duas polaridades. Algo que quer aproximar e algo que quer manter distância. E é por isso que as coisas não fluem. É por isso que essa dificuldade, mas você pode, ô Luísa, você pode escrever a sua pergunta aí sem problema. Eu leio aqui e eu respondo para você. Pode colocar suas dúvidas. Então, essa proximidade, essa dificuldade de manter essa proximidade é que cria esse caos. É que faz com que eu sempre esteja dando mais, mais, mais. Ao mesmo tempo, eu estou tentando manter o controle, porque eu preciso daquela pessoa perto de mim, seja em todos os âmbitos, em todos os relacionamentos. Eu tenho essa necessidade de manter, mas ao mesmo tempo eu não consigo me abrir internamente, por mais que eu converse, eu fale, existe dentro, num nível mais profundo, um bloqueio onde eu não me abro para as pessoas. E isso faz com que as pessoas se afastem.
E aí é onde vai somando todas essas questões. Então, quando a gente, né, reprime as nossas emoções, porque eu não consigo trabalhar com o evento do passado. Então, eu não posso demonstrar, eu tento me afastar, eu tento me manter mais distante. Aí eu tento controlar tudo. Então, eu tento manter esse controle. Nessa tentativa de manter controle, eu tenho comportamentos tóxicos para com o outro e para comigo mesma. Nesse mesmo movimento, eu não sou prioridade para mim. Eu não me coloco como prioridade. Então, se eu estou num relacionamento, eu quero fazer algo, mas eu estou aqui esperando para ver o que o outro quer fazer. Eu estou disponível para aquilo que o outro quer fazer, precisa de mim, e eu estou o tempo todo nessa dinâmica, em todos os níveis de relacionamento. Eu estou num trabalho, eu sempre estou dando mais, assumindo mais compromissos. Então, eu não sou prioridade. Eu não estou vivendo e sendo eu a minha prioridade. Eu estou colocando sempre os outros, as outras coisas como prioridade na minha vida. Aí, nessa dinâmica, quando eu estou dentro de tudo isso, o que eu começo a fazer? Eu começo a não, se eu não olho para as minhas necessidades, eu também não cuido das minhas necessidades, do meu corpo físico. Então, eu começo a relaxar com o meu corpo. Em que sentido? Com o que eu como, com as minhas noites de sono. Eu não dou prioridade para as minhas emoções e para os meus pensamentos, para o meu emocional e para a minha mente. Então, eu não olho para aquilo que eu consumo. Livros, músicas, filmes, vídeos, tudo isso é um campo de informação que influencia em tudo que eu penso, sinto e como eu ajo. Vai criando programações internas. Então eu preciso me olhar. E tudo, percebe que tudo parte de uma origem, que é um acontecimento anterior, que gera uma traumatização, no qual eu não sei lidar, eu não consigo lidar, eu não olho para aquilo, e esse evento começa a se repetir na minha vida. E vai criando mais e mais e mais e mais situações. Então, isso tudo gera uma grande insatisfação que ocasiona nesse caos. Então, esse caos que eu vivo hoje, aí você quer resolver esse caos. Ah, eu não consigo me concentrar no meu trabalho, eu estou com problema de saúde, então eu comecei a desenvolver vários problemas de saúde, pressão alta, eu estou com... Na época, eu tive crise de pânico, depressão, burnout, cheguei a ter um burnout. Depois eu desenvolvi pressão alta, hipotiroidismo, tudo isso ao mesmo tempo. Por quê? Porque você vai se abandonando. Nesse nível onde a sua vida chega, você se abandonou. E aí você quer resolver a sua saúde, você quer resolver o seu relacionamento, porque o seu relacionamento virou um caos, ou você já não tem mais esse relacionamento, e aí você está desesperada porque você não consegue ficar sozinha, você não consegue se abrir para o outro, confiar no outro, aceitar que o outro gosta verdadeiramente de você, você está sempre com o pé atrás com esse outro, mas ao mesmo tempo você também não consegue ficar sozinho. Talvez o seu trabalho tenha desandado, você não tenha mais nem trabalho, ou tem, mas está insatisfeita e não consegue dar um passo além. A sua vida pessoal travou, você não consegue olhar para as suas questões, cuidar da sua casa como você gostaria, ter prazer em cuidar das coisas, ter prazer em sair para passear, fazer coisas diferentes, coisas que te alegram. Você perdeu o prazer de tudo. E aí você está presa aonde? Você está presa
em tentar resolver essas questões. Só que isso são consequências. Enquanto você está presa nas consequências, a causa está lá atrás, produzindo mais efeitos hoje na sua vida. Mais do mesmo. Deixa eu pôr o óculos aqui para ver. Eu fui rejeitada pela minha mãe na infância. Hoje me tornei uma pessoa insegura. Não sei o que fazer para mudar isso. Exatamente. Exatamente. As nossas traumatizações vêm da infância. E nós vamos conversar sobre mais isso. Você vai conseguir entender. Acompanhe a sequência, que nós vamos trabalhar isso de uma forma onde você vai conseguir entender aonde isso aconteceu e qual é o movimento que você precisa para sair disso. Durante essas lives, essas 6 lives que eu vou fazer aqui, você vai conseguir entender isso. E aí, é lá. Só que o que acontece? A maioria das pessoas está presa aqui no hoje, nas consequências. No hoje que eu falo é nas consequências. Lógico que a gente tem que estar aqui com o nosso olhar para o presente. Mas para curar, para a gente resolver o problema de hoje, nós precisamos olhar para o passado. Visitar, revisitar essa traumatização da infância, esse abandono, essa rejeição que aconteceu lá atrás, fazer um desbloqueio lá atrás, para que hoje eu tenha resultados diferentes. Porque enquanto eu viver presa lá, aqui os resultados vão ser os mesmos. E é por isso que eu vou de médico em médico e cada vez eu não estou bem, cada vez surge um novo problema. E isso aconteceu comigo, eu vivenciei isso. Eu vivenciei isso. De viver com depressão, crise de pânico, ansiedade. Cheguei a um burnout. Nesse nível, eu quase perdi a minha vista, eu quase fiquei cega. Mas não adianta você tentar resolver isso. Claro, quando chega nesse nível, você precisa buscar ajuda médica, fazer aquilo que precisa. Mas se você não voltar e revisitar a origem, essas coisas vão continuar. Então não adianta você trocar de emprego, não adianta você trocar de relacionamento, não adianta você abandonar os seus amigos e buscar novos amigos. É claro que se você tinha amigos que fizeram coisas que não eram legais, você vai trocar. Mas enquanto você não curar, não se curar, não olhar para você, para suas questões, se colocar como prioridade, entender as suas emoções, os próximos amigos vão ser iguais. Percebe que é um ciclo que vem se repetindo em todas as áreas da sua vida? Eu olhava para a minha vida e falava assim, eu não entendo isso. Eu não entendo, parece que eu sou desvalorizada. Parece que eu sou traída e enganada por todas as pessoas que se aproximam de mim. E não é só nos relacionamentos afetivos, é em todas as áreas. E sim, eu precisei passar muitos anos estudando, buscando conhecimento, juntando informações, que é isso que eu quero passar aqui para vocês. Como que essas peças se juntam? Como que essas peças se juntam? Porque eu demorei muito tempo para juntar tudo isso, para entender que tudo era reflexo da mesma coisa, vinha da mesma origem, que era lá de trás. Que não adiantava eu ficar tentando resolver aqui, porque isso eram consequências. Eram consequências de algo que estava lá atrás no meu passado. E é esse caminho que eu quero te mostrar. É esse caminho que eu quero te conduzir. Porque esse caminho que vai trazer a diferença na sua vida. Como você voltar lá e entender, trazer essa informação, aonde ela está, destravar, desbloquear isso lá atrás, e aí tudo isso que você experimenta hoje vai se transformar. Aí você vai perceber que os relacionamentos vão se tornar mais leves.
que você vai se sentir mais, você vai se sentir respeitada. E você vai se tornar a sua maior prioridade. E você ser a sua maior prioridade não é egoísmo, como algumas pessoas pensam. Ah, você se coloca acima das outras, então você é egoísta. Não, não. Lembra da lei, né? Dos aviões? Quando você está num avião, o que a aeromoça fala para você antes de decolar? Se acontecer uma despressurização da cabine, faltar oxigênio, máscaras de oxigênio vão cair. Você coloca primeiro em você, depois você ajuda quem está ao seu lado. Seja essa pessoa quem for. Seja o seu filho, sua mãe, seu pai, um amigo, um tio, não importa, seu marido. Não importa quem seja. Porque se você não está respirando, se você não está bem, como que você vai fazer algo por outra pessoa? Então você tem que ser a sua maior prioridade. Qual foi a última vez que você foi a sua maior prioridade? Que você olhou por você? Percebe como nós somos governados pela nossa mente sem nem nos dar conta? A gente acha que a gente está no comando de tudo. Então, quando você está nessa postura, você está tentando controlar todos os eventos, mas você está sendo controlada pelos eventos. Qual evento? Um evento lá de trás, sem se dar conta. E tudo o que está acontecendo aqui hoje, nada mais é do que uma repetição, do que consequências de não olhar e não revisitar esse passado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem alguma pergunta? Não estou conseguindo achar, não. Então é isso. Então, ao longo dessas 2 semanas, nós vamos viajar por todo esse percurso. Por todo esse percurso. Porque existem várias camadas que nós precisamos olhar. Não é só voltar e ressignificar esse evento. Porque a partir do momento que eu venho nessa dinâmica por muito tempo, eu crio um novo padrão para mim. Então, eu crio um novo padrão, né, para mim. Eu estou atrelada num campo sistêmico familiar, onde eu repito padrões da minha ancestralidade, que eu preciso olhar para isso também. Então, são vários níveis que nós vamos olhar, nós vamos trabalhar em diversos níveis, para que você realmente possa entender e poder trabalhar. Porque se você só vai lá, entende que você tinha um problema, desbloqueia esse emocional, mas não muda o seu comportamento a partir daqui, desse momento, e mudar um comportamento implica em algumas questões que você vai precisar, que você vai entender ao longo dessas semanas, mas que você precisa, algumas atividades que você precisa fazer para que você faça novas conexões neurais, para que você esteja realmente no comando da sua vida, não controlando, no comando, porque controle nós não temos algum, mas nós podemos ter o comando. Porque todos os meus comportamentos geram sinapses neurais, conexões. Conexões. O que são essas conexões neurais? Essas sinapses? É como se fosse um caminho, uma rodovia, uma estrada que se desenha. Então, mesmo que eu volte, trabalhe essas questões, existe uma rodovia de um comportamento que já foi trilhado. E aí, se eu não estou presente, se eu não aprendi a trabalhar todas essas questões, o que acontece? Eu entro no piloto automático de novo, volto a ser governada pela minha mente, que já criou um caminho, um roteiro de vida, e volto a seguir. Então, apesar de eu ter voltado lá atrás, eu continuo trilhando o mesmo caminho. Então, são
vários pontos que nós precisamos olhar. E é isso que nós vamos abordar, que eu vou conversar com vocês ao longo das semanas, dessas 2 semanas. Qual é essa trilha? Por que olhar para o meu corpo é tão importante? Entender todas essas situações. Porque só assim eu vou movimentar um nível. Porque se eu já estou no nível onde eu tenho doenças instaladas, eu tenho enfermidades no meu corpo, eu preciso entender como isso funciona. Porque essas enfermidades influenciam no meu emocional e no meu mental. E vão me levar a ter comportamentos novamente disfuncionais que eu não quero mais. Então eu preciso entender o nível do corpo. Eu preciso entender o meu nível energético. Eu preciso entender o meu nível mental, o meu nível emocional e o meu nível sistêmico. Então são 5 grandes campos que nós vamos trabalhar ao longo dessas 2 semanas. Para que realmente você entenda toda a trilha. E isso, eu só consegui juntar tudo depois de anos de estudo. Foram centenas de livros, centenas de palestras, centenas mesmo. Dezenas de cursos e formações que eu fiz para conseguir entender que eu não posso olhar só por um ângulo, eu tenho que englobar tudo e trabalhar todos esses campos juntos. Eu tenho que entender todos esses funcionamentos e trabalhar, atuar em todas essas áreas. Porque uma influencia na outra, é como se fosse uma grande teia. E é isso que nós vamos percorrer ao longo dessa semana. Então, hoje, a ideia é trazer essa clareza de que todo esse caos é em decorrência de tudo isso que você vem negligenciando. Uma traumatização antiga que aconteceu lá atrás, que não foi olhada, que não foi cuidada, para que você possa ampliar sua consciência e entender, perceber quais são os comportamentos que você vem desenvolvendo ao longo do tempo em decorrência desse evento lá de trás, sem julgamento, sem crítica. Porque tudo que a gente fez, tudo que você faz, é a consciência que você tem hoje, é o conhecimento que você tem hoje, é com os recursos que você tem hoje. A partir de agora, você vai ampliar essa sua consciência e vai ter mais recursos. Mas até então, era o que você tinha. Então, sem culpa, sem julgamento e sem crítica. O quanto eu tenho me deixado para trás. O quanto eu não sou prioridade. O quanto eu tento controlar tudo ao meu redor. Por que essa necessidade? Porque tudo tem que sair do jeito que eu quero. Porque se sair de um jeito diferente, eu não sei o que fazer. Eu vou surtar. E quanto isso envolve num comportamento tóxico para com você e para com o próximo. E quando você está nessa dinâmica de um relacionamento, de um comportamento tóxico, o que você recebe? De volta a mesma coisa. É por isso que você recebe aquilo que você não está querendo. Você está recebendo de volta. O quanto você tem negligenciado as suas necessidades, o seu emocional, o seu mental. Quantas vezes você se conhece, você sabe quais são as suas necessidades, você consegue entender, se sentir aquilo que você... O que eu estou sentindo? O que é exatamente isso? Da onde está vindo isso? Eu sei que estão vindo perguntas, mas eu não estou conseguindo achar onde estão as perguntas para eu poder responder. Deixa eu ver se eu consigo... acho que eu achei. Vamos ver se eu consigo ver aqui para responder. Deixa eu pôr o óculos de novo aqui. A vista já não é mais aquela coisa, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Então, não estou conseguindo achar as perguntas. Eu vejo, ela aparece aqui na tela para mim, mas ela aparece rápido e some e eu não sei onde elas estão. Os comentários.
comentários que vocês estão fazendo. Não estou conseguindo ver. Ela aparece na tela, não sei. Não estou sabendo brincar com isso. Mas eu vou aprender. Mas é isso. Depois vocês podem mandar pelo direct também, ou na caixinha. Eu vou deixar uma caixinha na hora que terminar aqui a live. Vocês podem colocar lá uma dúvida, qualquer coisa na caixinha, ou manda para mim no direct, que depois eu respondo tudo. Porque eu realmente estou vendo que aparece aqui na tela para mim, mas ele aparece e some. Então não dá tempo de eu ler, eu não vou conseguir responder. Eu não sei onde está aqui, mas depois vocês podem fazer isso, tá? Tanto responder, põe lá na caixinha, vou deixar uma caixinha aberta e vocês podem mandar pelo direct também, tá? Então, o convite dessa primeira live é isso, é se olhar com essa abertura, se abrir para esse evento, para essa transformação, para esse movimento interno, sem culpa, sem julgamento e sem crítica. O que tem se repetido na minha vida? O quanto eu não estou me priorizando? O quanto eu não consigo perceber as minhas necessidades? O quanto eu estou tentando controlar tudo? Porque eu tenho muito medo quando eu não estou no controle. O que acontece quando eu tenho tudo isso? Então, o meu convite dessa noite é para que você se abra para tudo isso. E aí nós voltamos na quarta-feira e a gente vai dar sequência. Então, quarta, sexta-feira nós vamos ter de novo, depois segunda de novo, terça de novo, quarta de novo e quinta e sexta de novo. Então, segunda, quarta e sexta nessa semana, segunda, quarta e sexta na outra semana. Então, para que a gente possa abordar e passar por todas essas, esses níveis que são necessários, né? Que a gente precisa olhar ao longo dessas 2 semanas, para que você possa ter realmente um ganho de consciência, para que você possa compreender e entender aonde você precisa trabalhar e como você precisa trabalhar. Juntar todas essas peças que eu demorei muito tempo para juntar e conseguir entender que somente essa junção de todas as peças é que traz um resultado efetivo e que não é olhando para aquilo que está acontecendo hoje, porque isso são consequências. É mergulhar mais profundo e trabalhar todas essas questões. Eu agradeço a todas que participaram aqui ao vivo comigo. Muito obrigada do fundo do coração, foi um prazer enorme. Mais uma vez, eu vou dizer que eu não consegui ver as perguntas de vocês, as questões que vocês colocaram, mas eu vou deixar uma caixinha nos stories e vocês também podem mandar a pergunta de vocês no meu direct, tá? E nós nos vemos, então, na quarta-feira, às 8 horas aqui, tá bom? Muito obrigada pela companhia, pelo carinho, um beijo grande e até quarta-feira.